E aí, pessoal, beleza? Boa noite. Está começando mais um programa 3, 2, 1. Esse programa de hoje vai focar nos episódios de True Blood, na série como geral e na sua season finale, que foi nesse domingo agora que passou. A série, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de True Blood. É uma série que se passa na atualidade nos Estados Unidos, em Bon Temps. E os vampiros e lobisomens convivem com os humanos juntamente com as fadas. Nessa série, a protagonista se chama Sookie Stackhouse e toda a história nessas 6 temporadas se giram em torno dela. Eu acho que algumas pessoas que são fãs dessa série acompanharam a série. Ela vem demonstrando cansaço mediante a 5ª temporada, que eu acho que foi a pior temporada. E a sexta, ela se recuperou bastante. Como vocês viram, o retorno de alguns personagens e também a exclusão, no caso, na 6ª temporada, a morte da Nora, que era meio que a irmã, né, do Eric, irmã de Eric, e o Terry, que o Terry não fazia tanta diferença assim na série. Na verdade, ele não fazia diferença na série True Blood. Muitas pessoas acharam que ele fazia, mas ele era um personagem terciário que tinha problemas, sabe, psicológicos e que não fazia diferença na série. A Nora, como ela entrou na 5ª temporada, se eu não me engano, ela não fez tanta diferença, mas algumas pessoas vão notar a diferença, porque o Eric era muito ligado a ela, já que ela era sua irmã, e ele sofre muito nessa temporada pela perda dela, logo no início. Nessa temporada, vemos o Bill se transformando da 5ª temporada para a 6ª temporada, se transformando em um deus. No caso, ele toma o sangue de Lilith e se transforma em um Lilith, como algumas pessoas falam. Nisso, ele rejeita a Suki a temporada inteira, porque ele se acha superior e tal. Mas voltando a esse último episódio. Esse último episódio acabou de uma forma muito rápida. Apesar de True Blood ter uns altos e baixos em sua temporada inteira, na sexta, apesar de ter se recuperado muito em relação à 5ª temporada, que foi focada em religião e na autoridade política dos vampiros, essa 6ª temporada volta às raízes de True Blood, que seria em Bon Temps, que é aquele espaço meio pacato, que gira em torno daquela cidade. Nesse sexto ano, nessa 6ª temporada, ela se torna mais convincente e ainda vale a pena ser vista porque ela evoluiu, apesar de ter perdido muitos telespectadores pelo canal HBO. Esse episódio foi marcado principalmente pelas hashtags do Twitter, como algumas pessoas viram, com a suposta morte do Eric, que marcou o último episódio que muita gente odiou e muita gente adorou. Depois eu vou falar disso. Bom, o Eric, ele é spoiler agora. O Eric, ele supostamente, digamos assim, morre queimado quando o efeito do sangue que ele tomou de, de Bill passa, porque Bill, quando toma o sangue de Lilith, ele pode. Quando Bill toma o sangue de Warlow barra Ben, ele pode andar no Sol. E com isso, Eric conseguiu pegar o sangue de Bill e conseguiu andar no Sol também, junto com alguns outros prisioneiros que estavam encarcerados naquele lugar onde está os detentos vampiros, no caso, né? Onde estava aquele governador Burrell e junto com Sarah Newley. Bom, voltando à história de Eric. Eric supostamente morre queimado no Alasca, eu não sei, me esqueci agora o nome. Morre num lugar bem gelado, mas ele não mostra ele morrendo exatamente. Obviamente, eu acho que a HBO não seria tão burra de matar Eric, porque algumas cenas de True Blood estão presentes no livro de Charlaine Harris, que eu não sei se vocês sabem, ela é a escritora de True Blood através dos livros. Se eu não me engano, são 12, 13 livros de True Blood, uma coisa assim.
Nesse último episódio, há uma passagem de tempo relativamente brusca, 6 meses, e que nisso vemos a passagem de alguns personagens como Sam Merlotte se tornando prefeito da cidade de Bontemps, junto com a Arlene. Só que essa passagem de tempo é um pouco falha, porque é meio que impossível uma pessoa que nunca se candidatou, alguma coisa assim relativa à política, se tornar prefeito de uma cidade, mesmo que ela seja mais excluída do estado, do país, digamos assim. Também vemos uma relação meio fatigada de Bill e Suki, meio que um romance, mas que não é um romance muito bem visto. Eu achei também aquela morte do Ben barra Warlow muito fraca, não teve briga, não teve nada. Quando o Neil, eu acho que é Neil, o avô de Suki, ele consegue segurar o Ben no banheiro e Jason, parece que é Jason mata, mata o Ben com a estaca, se eu não me engano, mata bem com a estaca, e a morte dele, tipo, é bem rápida, não tem muita emoção, sabe? Também tem outros pontos que alguns episódios foram muito bons, alguns episódios chegaram a ser até melhores, muito melhores que o da quinta temporada, apesar que a quinta temporada teve alguns altos, apesar de a quinta temporada ser a pior na minha perspectiva. Teve pontos baixos nessa sexta temporada, mesmo ela se recuperando, como o episódio totalmente dedicado a Terry, o, o Terry Bellefleur, que quando ele morreu, né, acertado pelo tiro no pescoço, teve um episódio inteiro dedicado a ele, ao personagem dele, como se todos os olhares de Bon Temps, do próprio roteiro desse episódio de True Blood, estivessem ligados a ele. Então isso não ficou muito bom porque Terry não faz um papel, digamos assim, True Blood, um papel que possa ser admirado. Ele não faz diferença nenhuma em True Blood. Ao contrário da Nora, que mesmo Nora tendo participado de uma temporada e meia, digamos assim, 2 temporadas no máximo, já fez grande diferença. Mesmo não notando grandes diferenças futuras, eu acho que é um sentimento maior perder a Nora do que perder o Terry. Entre outros, essa temporada também terminou de uma forma inesperada, né? Naquela passagem de 6 meses. Essa temporada desvalorizou muito os personagens que muitas pessoas idolatravam, que era a Tara e o Lafayette. Eu vi muitas críticas no Twitter dizendo o Lafayette nem divou nessa temporada. Na verdade, Lafayette divava até a quarta temporada, mais ou menos, quando chegou a quinta. Mas essa temporada eu vi muito pouco Lafayette. Lafayette foi muito julgado por causa daquelas invocações, né? Dos espíritos, principalmente do pai da Suki. E no caso da Tara, ela é aquela. Antes dela se tornar vampira, ela era aquela mulher, sabe? Do jeito que ela é. Tipo, má. Não má, digamos. Chateada com a vida, né? E ela terminou junto com a mãe dela se oferecendo para dar o sangue, porque a mãe dela sentia muito remorso porque ela era bêbada, não tinha tempo para cuidar da filha, foi se descuidando. Então, nas últimas cenas, a mãe de Tara ofereceu-lhe o sangue dela mesma, dizendo: agora eu posso te amamentar, uma coisa relativamente a isso. Bom, esse último episódio de True Blood eu não gostei, assim, totalmente, porque deixou muitas pontas. É óbvio que tem que deixar uma ponta para a sétima temporada. Mas tem algumas coisas que ficaram muito pendentes do que a gente não via nas temporadas anteriores. Como vemos algumas críticas aqui na internet que foram mesmo devastadoras, dizendo o Leonardo Oliveira: achei o episódio fraco demais, horrível em algumas cenas. Depois dessa season finale, estou seriamente tentando abandonar True Blood. É claro que o Eric não morreu, eles não teriam coragem de matá-lo. Obviamente, a HBO, por exemplo, os personagens mais queridinhos, digamos assim, de True Bloods é o Eric, a Jessica, a Pam, os três mais queridos.
Se a HBO resolvesse matar eles três, então True Blood já iria pro fundo do poço. Ela já perdeu 1 milhão de telespectadores e a HBO não ia querer perder mais 1 milhão. Então, no contexto geral, esse último episódio não fez jus, principalmente ao seu final. A última cena é aquele meio que um ataque dos vampiros sanguinários que gostam de destruir as cidades. Ficou bem feito, apesar de eu não ter gostado muito daquele final, deu um gancho realmente para a sétima temporada. E essa temporada foi a menor, então eu acho que ficou muito compacto a história. Bom, gente, esse foi um comentário rapidinho dessa temporada para vocês terem noção da temporada e do episódio. Como de 0 a 5 estrelas para esse episódio, eu dou 3 estrelas, certo? Apesar de eu não ter gostado muito, tem algumas cenas que eu aproveitei bem. Mas não foi um episódio digno de True Blood de season finale. Bom, eu queria dizer meus parabéns para a Demi Lovato e o Ben Barnes hoje. A Demi Lovato é uma ótima cantora. Eu não sou fã dela, mas tenho algumas amigas que são fãs dela. Hoje ela está fazendo 21 aninhos. Eu sei que ela é uma excelente cantora, já ouvi umas músicas muito bonitas dela. Parabéns para você. E para o Ben Barnes, que ele fez as Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. Ele está fazendo 32 anos, é um ótimo ator, apesar de eu nunca ter assistido outro filme com ele. Ele interpreta muito bem as Crônicas de Nárnia. Bom, gente, esse foi meu breve comentário, breve mesmo, de True Blood e a season finale. Obrigado por assistirem.